InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 28 de outubro de 2025, e eu quero lembrar vocês aí, eu, Marcos Vinícius, André Brunelli aqui, é convidada aqui de novo na direção aqui da Espaçonave, Maria Eduarda lá, vai falar um pouquinho do Halloween, e o André que está ali nos bastidores, ele está nos ouvindo. Bom, eu quero lembrar hoje também que vocês, eu vou lembrar sempre que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É de graça aí, tá bom, gente? Vamos dar essa força aí pra gente aí. É o podcast que mais cresce aqui em Guarulhos, tá bom, gente? E lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, tá? Outubro Rosa aí, a mulherada aí, por favor aí, ó, se previna, faça prevenção, sentiu algo diferente, vá ao médico, tá bom? Vamos cuidar da alimentação aí, exercício, é muito bom pra saúde, tá bom, gente? Um beijo no coração de todas as mulheres aí. E lembrando que hoje também é dia 28, é o dia do funcionário público e nada mais do que o meu aniversário também, 54 anos. Parabéns pra você. Obrigado. Depois vamos comer bolo, tá bom? Vocês estão convidados aí também, pessoal. Pode vir aí, vou passar o endereço, deixar aí na tela aí, vocês podem vir, tá bom? E lembrando que hoje a Maria Eduarda vai trazer um pouquinho da história do Halloween aí, de filmes de terrores aí. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Vini. Nossa, boa noite, tudo bem com a senhora? Mais pra menos do que pra mais. Ixi, por que mais pra menos? Halloween é um clima tenso. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos falar do Halloween então. Hoje eu vou provar que terror não é só susto. Terror vai muito além disso e eu vou falar desde a história do Halloween até os filmes de hoje, o cinema, a cultura pop, como a gente conhece ela. Perfeito, então vamos embora. Vamos embora. Muitas pessoas não sabem, acredito que nem você, nem a Andréia, ou o André, mas o Halloween, ele veio originado de um ritual celta. Vocês sabiam? Não. Sim, porque eu trabalho com marketing para algumas terapeutas holísticas e elas seguem a cultura celta. Então eu tenho que escrever os solstícios, os equinócios. Inclusive, Duda, não é só o Halloween. Você sabia que a Páscoa também vem da cultura celta? Sim. E todas elas são festas pagãs que os católicos adotaram para eles, né? Mas na verdade não é. Pois é, o Halloween, ele se originou do Samhain, ou Samhain. É um festival gaélico que marca o fim da colheita, que é a transição do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro. Nesse ritual, eles faziam fogueiras para espantar os medos e até para se esconder. Espantar os medos, ó. Para proteção e purificação e como disfarce dos espíritos, porque eles acreditavam que nessa época do ano o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual, o mundo dos mortos, estava mais fino, mais poroso. O Duda, aproveitando aí a sua pausa, você falou que o Halloween não é só medo, né? Tem gente, tipo eu, que a gente acaba casando com os monstrinhos, né? Aí você casa com um monstro que deixa a toalha em cima da cama, come toda a mistura, ronca, peida embaixo da coberta. Então não é todo monstrinho que é tão assustador, né? A gente pode se apaixonar por um monstro também. É verdade.
Exatamente. E o Halloween virou Halloween, de fato, como a gente conhece ele, quando teve a expansão do cristianismo. A igreja, ela ressignificou esse ritual pagão que eles chamaram a véspera, que foi o dia 1º de novembro, que virou o dia de Todos os Santos. E a véspera começou a se chamar Hallows Eve, ou Halloween, como a gente conhece hoje. E os elementos continuaram sendo os mesmos do Samhain, com fogueiras, lembranças dos mortos e o uso de fantasias para se camuflar entre os espíritos e os monstros. Só trocaram a lente dos pagãos para a lente cristã que a gente entende hoje. E é muito interessante que a tradição de esculpir abóboras, que a gente vê muito frequentemente nos Estados Unidos, ela veio de uma lenda do Jack Pão Duro, ou em inglês Sting Jack, que se consiste de que ele era um homem que gostava muito de beber, ele gostava de trapacear também, e ele faz uma barganha com o diabo, e o diabo fala que ele não vai nem entrar no inferno nem no céu. O Jack morre e ele vai tentar entrar no inferno, só que ele não consegue, porque o diabo cumpre com a palavra dele. Só que o diabo, com um gesto de piedade debochada, dá uma chama do inferno pra ele, e pra ele não queimar as mãos, ele coloca dentro de um nabo oco pra ele iluminar o caminho. Ele iluminando esse caminho, ele ficou conhecido como Jack da Lanterna. Como nos Estados Unidos é muito mais comum abóboras do que nabos, porque nessa época do do Halloween, a gente tem a colheita das abóboras, é quando tem a maior quantidade delas, então se tornou mais comum esculpir abóboras do que esculpir nabos. Vocês sabiam disso? Não. Não, isso eu não sabia, não. Eu só achei interessante aí, né, que o dia primeiro, né, o dia primeiro aí de Todos os Santos, né, é o dia dos homens. Eu achei muito bacana isso aí. Isso é interessante, isso aí é muito bom. Mas eu entendi mais ou menos assim, Duda, vê se eu tô errada. Os celtas, nessa época, todos eles estavam, se a gente pudesse falar assim, conectados no mesmo Wi-Fi do mundo espiritual, né? Todo mundo seguia a mesma vibe. Já hoje não, né? Cada um tem a sua playlist. O povo faz a playlist aí de filmes criminais, assassinatos em série. No meu caso, é os boletos em série que chegam em casa também. É o terror, cada um escolhe. Naquela época não, era tudo junto, né? Todo mundo acreditava na mesma coisa. Sim. É que era muito de geração em geração, né? Não era todo mundo no mesmo Wi-Fi espiritual? Era, mas como as histórias passavam de geração em geração, as histórias eram as mesmas. Entendi. Era passado dos avós, pros filhos, pros netos e assim por diante. Essa eu não sabia, não. Já o Gostosuras e Travessuras, que também é muito comum no Halloween, é uma prática moderna que basicamente se consiste e veio para os Estados Unidos na década de 1920, 1930 e é muito ligada às comunidades imigrantes dos irlandeses e dos escoceses. Mas é mais uma coisa... Se misturou, mas é mais uma coisa europeia, que é de uma tradição que eles saíam pedindo bolos em troca de orações. E como no Halloween a gente se esconde dos mortos, por que não uma oração? Né? Como proteção. Então veio o Gostosuras ou Travessuras. Aqui nós tínhamos, não sei se é da época do Vinícius, mas eu ainda cheguei a presenciar quando criança, até adolescente, a Folia de Reis, que as pessoas passavam nas chácaras, nas fazendas do interior, com uma bandeira, eu não sei se
Antigamente ia com bois, com as coisas, e eles passavam essa bandeira e faziam oração pela casa em troca de, como era no interior que eu presenciei, em troca de galinha, em troca de ovo, essas coisas, né? E nós também temos o Cosme e Damião, só que o Cosme e Damião é mais para criança também, que tem essa distribuição de doces no Brasil. Tem alguma relação a Folia de Reis e o Cosme e Damião com o Halloween? Não. Folia de Reis é em janeiro, né? É em janeiro. Não, é que lá, por exemplo, os solstícios, os equinócios, eles são o contrário da gente. Quando aqui é primavera, lá é inverno, né? Outono. Então, é o oposto. Nosso Natal não tem neve. Nosso Natal é extremamente quente. E lá já é um inverno pesado. Então, o fato de estar alterado as datas não quer dizer muita coisa. Pelo menos eu entendo assim. Então, é porque é aquilo que ela é cultural, né? É cultural. Aí você Mas só... relação não tem nenhuma. Eu nem procurei pra saber. Não. Até porque aqui a gente não tem muito costume dessa coisa de Halloween. Halloween é mais lá fora. Aqui a gente não. Na minha infância, uma coisa não. Meu filho já foi que criado passa batido. Meu filho Não já foi é criado cultural. no Halloween, né? Halloween na escola, Halloween no condomínio. Tudo é motivo pra pedir doce, mas na minha época era o Cosme e Damião que a gente saía pedindo doce. Sim. Exatamente. E tem no México lá, que é Dia dos Mortos, né? Dia de los dos Muertos. Faz a oferenda pra ele, eles vão lá. Mas é diferente, é outra pegada. Sim. Isso aí. E aí? Esse é o contexto histórico do Halloween, como ele surgiu realmente e se tornou o que a gente conhece hoje. E, juntamente com o Halloween, a gente pode falar de Halloween e não falar de terror, que é literalmente o tema do episódio hoje. Então a gente vai falar da cronologia do terror, desde o surgimento até os dias de hoje, como ele tá hoje nas nossas grandes telonas de cinema. É Psicose, gente. É que é o primeiro filme de terror que eu vi. O terror não necessariamente nasceu junto com o cinema. O gênero, sim. Mas o medo, isso vem desde muito antes do cinema. O medo, ele nasce com a gente desde que a gente se entende como pessoas e seres humanos. Como o terror estava em lendas, sons e até sombras de noite. E em 1920 e 1940, a gente teve o surgimento dos monstros, que também foi na época do expressionismo alemão. E é o mito visual do terror, que entra as obras como Gabinete do Dr. Caligari, ou Nosferatu, Frankenstein, A Múmia e esses clássicos que a gente tem remakes e várias adaptações até hoje, porque literalmente são clássicos. Todo mundo já ouviu falar de A Múmia e de Frankenstein, não é? Sim. Já. Mas pra mim, o surgimento dos monstros, acho que o Vinícius também, é quando a gente já assume a fase adulta e abre uma conta bancária, né, Vini? Exatamente. Que aí a gente aprende que os números negativos são feitos pelo capeta mesmo, né? Deus do livro. Você conhece monstro pior que esse? Esse é dureza. Esse é bravo. A Duda ainda não experimentou esse gostinho, né, Duda? Tá experimentando agora. Tá conhecendo os monstros agora. E esse gênero, ele surgiu e eles nasceram na Grande Depressão dos anos 30. E a galera vivia os medos reais, né? Que era fome, desemprego. E esse estilo de cinema virou uma válvula de escape. Esses monstros aí eu conheço. Ô, Duda, naquela época era tudo muito engessado, né? Muito misógino até. E pensar assim que naquela época, você falou do Nosferatu, né? Ele quase foi banido do terror porque ele era mais alegrinho, né? E aí depois surgiu
o Edward cheio de glitter lá. O que você acha aí dessa mudança moderna? É que muitas pessoas, elas colocam o terror na caixinha de que tem que dar susto. E esse episódio justamente vai provar de que terror não é só isso, porque dentro do terror a gente tem muitos subgêneros, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas não é... você não achou que era... tinha alguma conotação machista nisso daí? Não... Por serem filmes antigos, tem. Porque mulher sempre foi a linda, a princesa e tal, ou a vítima, né? Agora o homem sempre foi monstrão. Chamar o homem de monstro é elogio. E aí chegou o Nosferatus, meu. Aí deu... deu um bug na cabeça do povo da época, não deu não? Sim. Nos anos 30? Já em 1950 e 1970, a gente vai pro medo científico e pro terror psicológico, que se passa mais ou menos nesse período da Guerra Fria e a corrida nuclear, que criaram um medo científico, que são monstros radioativos, alienígenas, experiências que deram errado, e alguns filmes no caso, que são exemplos disso, Monstros da Lagoa Negra, A Coisa e Invasores de Marte, de 1953. Nessa época também de 1950, foi a época que usavam bastante, acho que nitrato de prata, né? Alguma coisa de prata. Aí surgiram os monstros reais também, que era o pessoal azul. Você lembra, Vini? Não lembro. Do Homem Azul? Eu sou de 1998. Ah, mas a gente viu isso na TV, do Homem Azul. Eu sou de 98. Você chegou a ver, Duda? Homem Nessas Azul? experiências aí que você falou, tinham pessoas que tomavam uma medicação à base de prata, né? E aí ela mudava o tom da pele da pessoa. E aí, assim, além do Frankenstein, que era da TV, levava-se muito no circo os monstros. E eram monstros reais, eu piro nessas coisas. Então, que eu não sou muito desse gênero de terror, né? Eu não gosto. Não, mas em Aparecida do Norte, eles faziam a mulher que vira cobra, que era praga de mãe. Tudo Tinha, dessa época aí. tinha dos anos 50. a mulher monstro lá, que virava monstro, não sei. Tem, Aparecida do Norte, inclusive. Na Aparecida do Norte, eu lembro. Mas não fui ver, não cheguei a ver. Não? Não. Mulher que virava macaco, sei lá, alguma coisa assim. Não é da minha época, era dos anos 50, eu sou dos anos 80. Mas minha mãe chegou a ver, minha mãe me conta essa história. Pagava-se, né? Isso. A Duda tá assustada com a gente. Não era na TV? Não era só na TV? No final dos anos 50, a gente tem o terror íntimo, que aí entra Psicose, de 1960, que muda praticamente tudo que eles tinham construído do terror até agora. E é sem monstros, sem possessão, é só loucura humana mesmo. Em 1970 a 1980, o medo ele ganha corpo e sangue. E as pessoas falam e a gente chama de a época de ouro do terror moderno, que entra O Exorcista, de 1973, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, Halloween, de 1978, e Sexta-feira 13, de 1980, e muitos outros, como Cara Estranha e A Hora do Pesadelo, por aí vai, que são clássicos que todo mundo já ouviu falar e pelo menos uma vez na vida já assistiu. Besteirão. O besteirol não. O Psicose você fala besteirol, mas eu estudei um pouquinho de cinema na literatura mesmo para entender e até poder produzir vídeos, né? Psicose foi o primeiro filme desconstruído da história do cinema. Então ele não começa do começo, ele começa do fim. Ele tem uma inversão da jornada do herói. E aí esse filme ficou muito famoso e as pessoas falam que só gênios fazem essa inversão da jornada do herói, né? Recentemente, 2, 3 anos atrás, a Marvel
fez essa inversão também e as pessoas meio que não entendem, né? Porque a gente entende, se a gente for falar assim a grosso modo para as pessoas entenderem, que a gente nasce, cresce, reproduz e morre. O filme morre, depois nasce, depois cresce. Então, para que as pessoas entrassem no filme, entendessem o roteiro, a gente precisava de uma ordem cronológica. E Psicose veio para estourar, né? Veio para quebrar todas essas questões. Mas falando de 70 e 80, que a Duda falou, eu amo os filmes dessa época, porque era uma coisa assim, bem... Como que a gente pode dizer? O povo falava, não vai lá que o monstro vai te pegar, você vai morrer. Aí a pessoa, eu vou. Era bem forçado, né? Essa foi a era de ouro e a era que mudou o terror como a gente tinha visto até agora. Porque ele para de ser mito e vira uma coisa cotidiana, porque não são monstros te perseguindo, nem espíritos, nem demônios te possuindo. São pessoas querendo te matar e te seguindo. E é muito engraçado porque nesses filmes, na maioria das vezes, o vilão nunca corre. Ele tá sempre andando e as pessoas lá, tudo correndo e a pessoa sempre morre. Ela meio que vai de frente, né, com a sua morte. Massacre da Serra Elétrica, é um besterol. Cabido. Não, Pânico, né, que é pior que Pânico. Meu Deus. Pânico é anos 90, né, Duda? É. Pânico... Em 1990 para os anos 2000, a gente entra na metalinguagem e na sátira, que aí entra Pânico, de 1996, que tem que lançou 5, se eu não me engano, agora, esse ano que passou. É uma franquia enorme. Jovens Bruxas, A Magia da Sedução, e aqui a gente, ou Todo Mundo em Pânico também, que é uma paródia. Eu só assisti hoje, inclusive. Que ironiza tudo ao mesmo tempo. E eu faço uma maratona de Halloween todos os anos nessa época, né? Nesse mês. E ele tá sempre na minha lista. Tanto Todo Mundo em Pânico quanto Da Magia e Sedução. Todo Mundo em Pânico a gente chama de Pânico, mas ele faz uma sátira de todos esses filmes, né? Sim. Agora o Pânico é engraçado que assim, a pessoa sabia que ia morrer e ela fazia meio que pose, né? Pra morrer estilosa. Parece a Virgínia, né? Era meio estilo Virgínia. Ela sabe que vai ser filmada e fica fazendo pose, né? É bem forçado. E eu acho que os primeiros Pânicos são melhores do que os de agora. Os de antes tem a essência, tem até... A gente até se surpreende com algumas coisas. Tem um plot twist, né? De revelar quem é que é o assassino. Só que com o tempo vai ficando manjado e você já sabe o que vai esperar, o que vai acontecer. Exorcista eu achei mais legalzinho. O Pânico, confesso que não faz muito meu estilo de filme. Sim. Em 1900, ó. Em 2010 a 2020, a gente entra na era do terror que faz a gente pensar, o terror que pensa. Que entra filmes como Corra, de 2017, Nós, de 2018... Hereditário, Invocação do Mal, Fale Comigo, Maligno e todos esses que, ao mesmo tempo que tem uma misturinha de slash ou de terror sobrenatural, ainda faz você meio que ter que pensar, tipo, meu Deus, e agora? Mas nesse ter que pensar aí, surgiu também nessa época Bruxa de Blair. Você assistiu esse filme? Porra, meu, me lembra a minha primeira viagem para os Estados Unidos, que eu só filmava o teto e o chão. Mano, igualzinho, velho. Igualzinho. E eu não pensei nisso daí, não. Eu pensei em mim, né? Já pros anos de 2020 para 2025, o medo é mainstream. Que é o terror de hoje, que tá na moda, que aparece no TikTok, no BookTok, que é a Substância de 2024, que tem o terror e a crítica estética social, tem os observadores, temos Telefone Preto 2, que no final do vídeo eu vou comentar sobre, tem It, tem Five Nights at Freddy 2 e por aí vai indo. Perfeito, muito bom. Pra quem gosta de filme, tá aí, ó. Eu não assisti, só assisti ao Massacre da Serra Elétrica, só. Depois não assisti mais.
Por isso que você não gosta de terror, porque você assistiu um filme não tão bom assim, que não te Não, pra mim terror agrada. não agrada. Terror nenhum agrada. 2020 a 2025, o terror tomou uma proporção mais, sei lá, mais pra gente que gosta, né? Eu que sou designer gráfico, gosto bastante, é um terror mais Photoshop, né? Tem iluminação, igual a Duda tá lá hoje, toda iluminada, todo um foco legal com iluminação desfocada, eu adoro. Mas por conta de gráficos, né? Os gráficos evoluíram bastante nessa época. Sim. E assim termina a nossa cronologia do terror. Agora eu vou falar um pouquinho das lendas e como temos os medos que a gente herda, né? Porque, como por exemplo, tem o medo da herança cultural. Um exemplo disso é a lenda do Homem do Saco. Todo mundo já ouviu a lenda e a história do Homem do Saco. Que mãe, pelo menos até a minha geração, as mães de hoje em dia são tudo Nutella, que é educação positiva, então não faz isso com os filhos. Mas que mãe, até a minha geração, que não falava assim, ai, se você não lavar a louça, ou se você for desobediente, o Homem do Saco vai vir te pegar. Era um clássico da educação brasileira, né? A mãe queria economizar a energia elétrica, falava que o Homem do Saco vinha pegar se ficasse de luz acesa, ficasse na internet até mais tarde, era um clássico. Sim. E a figura do Homem do Saco não é só da nossa cultura, ele tem variações, muitas variações. Tem no Chaves, inclusive, né? Sim, tem no folclore ibérico, que ele aparece como El Hombre de los Saco. E ele chega no Brasil como a gente conhece mesmo, Homem do Saco. Ou tem o Papa Figo, Velho do Saco, Homem do Saco e por aí vai indo, dependendo da região. E em algumas dessas lendas que mudam, né, de cultura para cultura, em alguma dessas lendas, além dele pegar crianças desobedientes, que é o que aqui no Brasil a gente mais escutou, ele falavam que ele vendia órgãos, que ele comia as crianças, ou que ele vendia ou comia os fígados. E daí vem o apelido Papa Figo. O Vini gosta também, né, Vini? Do quê? De fígado? Não. Não? Você não é Papa Figo? Não gosto de fígado. Não? Não, só fígado de boi. De criança, não. Não, de criança ainda não. Nem de galinha. Entendeu? Entendi. Vamos lá. E trazendo as lendas para um lado mais moderno de hoje em dia, foi em 2009 foi criada a lenda do Slenderman, que ele nada mais é do que uma lenda criada a partir de uma creepypasta, e a lenda consiste de que ele me fugiu a palavra, mas que ele passa de vídeos, videogames e essas coisas e vai atormentando os jovens por onde ele passa. E se você vê ele, você não consegue tirar a cabeça. A cabeça. É tipo a Momo? Tirar ele da cabeça. Tipo isso. Tipo a E Momo ele é hoje em dia. a primeira lenda que a gente tem notícias de que foi criada a partir da internet, a partir literalmente de uma creepypasta da Deep Web. Caracas, eu não consigo entender por que as pessoas fazem essas maldades, né? Veio depois não tô nem comparando Slenderman, tá? Mas aí depois veio a Baleia Azul, tinha aquele outro bonequinho azulzinho também, que eu não lembro o nome, que a criançada assistia, que invocava coisa ruim. Meu, eu acho isso ridículo, velho. Por que fazer isso com uma criança, com a galera? É complicado. Na minha época a gente tinha lenda também. Medo da mula sem cabeça, medo do Saci Pererê. Não, na minha época, assim, real mesmo, tipo o Slenderman, tinha a Gangue do Palhaço, que tinha duas coisas que falavam da Gangue do Palhaço, né? Uma é que eles davam bala com figurinha com droga, e outra que eles injetavam AIDS, né? Hoje não é mais AIDS, né? Mas o vírus da imunodeficiência adquirida. Nas crianças.
Eu não sei se você lembra disso daí da Gangue do Palhaço. Em Guarulhos teve. Eu ouvi falar, mas eu ouvi falar, não, mas não- Agora aí com a Cyber era, né? Veio É. aí esses Slender aí. A gente- Mas pelo menos esse Slender aí, ele não aparece quando a gente deixa a louça suja na pia, né? Agora O homem do saco. o Homem do Saco já era mais educativo. a gente tinha medo da mula sem cabeça. Imagina, A loira do banheiro. a mula sem cabeça. Quem não ia ter medo de uma mula sem cabeça? Charlie. Charlie não é da minha época, não. Esse eu não conheço. Conhece, filho? Não, também não conheço não. Qual que é esse Charlie? Charlie. Nossa, era muito comum na escola. Que falava que se a gente chamasse o nome dele 3 vezes e, tipo, fizesse perguntinhas e tal, né? Aquela bem coisa oídia mesmo. Só que aí tinha a consequência, né? Se você chamasse ele não ia embora e ele ia ficar te atormentando. O tanto que as crianças, as pestes faziam. Mano, eu acho que meu marido conhece. Vamos lá. E assim a gente finaliza a parte das lendas, porque as lendas, a maioria delas pelo menos, são passadas de geração em geração. E agora, com a era digital, a gente perdeu essa coisa de passar histórias, lendas, ou seja, o que for, ensinamentos de geração em geração. Tanto que hoje em dia não tem mais o homem do saco, né? A gente não escuta mais falar dele. As crianças não têm mais medo. E as lendas vão se perdendo. Exatamente. Algumas, né? Pro mal, sim, mas as crianças ainda acreditam em Papai Noel, essas coisas, né? E falar em Papai Noel, né? Fala aí. Você sabe como que surgiu a árvore de Natal? Vocês sabem? Eu já li sobre. Eles colocavam alguma coisa na árvore para espantar acho que os maus espíritos também, não era? Não. A árvore de Natal ela surgiu do Deus do Sol, né? Então aí você tinha que presentear o Deus do Sol. Aquele que não presenteava o Deus do Sol era cortado a cabeça e pendurado na árvore. no pinheiro. É um negócio assim mesmo. É colocado no E pinheiro. as bolinhas vermelhas que vocês veem hoje, né? Representa a cabeça do povo. E os presentes representam o presente que dava pro Deus do Sol. Né? Então é meio estranho, né? Depois você sabe dessa história, né? Colocar a árvore de Natal lá representado. Sei lá. Vamos lá, Duda. Uma árvore de Natal cheia de cabeça, Seria interessante. né? Pra quem gosta de Você terror. gosta, né? Você gosta de um terror. Eu vou explicar os subgêneros do terror, porque, como eu disse, minha missão nesse episódio é falar que não existe só susto, gente. Dentro do terror existem os subgêneros. E todo mundo tem uma parte que gosta mais e outra que gosta de menos. Eu gosto do terror criativo. Aquele que tem história, tipo Jogos Mortais. Tem Que gênero que é? Vamos chegar lá, calma. Então tá bom, desculpa aí. É que eu gosto só de Jogos Mortais. O primeiro é o terror sobrenatural, que o nome já diz. Aparecem espíritos, demônios, possessões. Gasparzinho. É o eterno embate entre a fé e o desconhecido. E os clássicos, que a gente não pode deixar de citar, é O Exorcista, Invocação do Mal, A Freira e Poltergeist. Não podemos deixar de citar, por sinal eu já assisti todos. Todos são... Eu assisti Exorcista. Exorcista eu até São gosto. Eu acho legalzinho a menina virar a cabeça lá. Eu Vomitar, quando eu tava grávida, eu vomitava igual ela. Eu gosto de todos, eu só acho que a Freira foi um pouquinho fraco, eu esperava um pouquinho mais. Mas eu gosto de todos. E as minhas recomendações, que eu tenho recomendações, eu vou deixar as minhas recomendações para cada um dos gêneros. É The Old Ways, que tem na Netflix, A Medium e Assim na Terra como no Inferno. E para as crianças e adolescentes, que aqui a gente é muito atento à faixa etária, mas eu vou deixar recomendações para elas também, caso elas queiram começar a gostar do mundo do terror. Eu indico Goosebumps, Monstros e Arrepios
e Diário dos Horrores. Você ia falar, André? É aquele clássico assusta a criança. Ou não, esse não assusta ninguém Os que eu recomendei? para as crianças. Ou é aquela coisa de. Eu acho que Diário dos Horrores dá uns arrepios. Eu acho que Monstros e Arrepios não tanto. Mas Diário dos Horrores... A não ser que seu filho tenha medo de boneco, palhaço, essas coisas. Mansão Transilvânia entra nesses daí, Gasparzinho, não? Gasparzinho, sim. Que é sobrenatural, né? Entendi. Eu assisti pouco desses, Dudu, não tenho muito o que falar, não. O segundo gênero é o slasher, que é o terror físico, que a gente é apresentado nesse gênero para vilões reais, eles são palpáveis, que é Halloween, Sexta-feira 13, Pânico, e as minhas recomendações, que não podem faltar, é Corte no Tempo, Purr, e toda a trilogia de Rua do Medo, que é muito boa, acho que eu já maratonei ela umas 7 vezes. E para os nossos amados crianças e adolescentes, Todo Mundo em Pânico, claro, mais para adolescentes, todo mundo em mais Pânico para é adolescentes do que comédia. criança. É Pânico. Todo Mundo em Pânico é comédia. É uma sátira. Sim, mas puxa um pouquinho, entendeu? Por mais que tenha sátira. Agora, É só pra slasher- começar a ter o gosto. Slasher sabe? eu assisti. É aquele terror que faz a gente torcer pro vilão do GPS, né? Sim. É tipo Pac-Man. Pega ela, pega ela. É. Slasher eu assisti. O terceiro gênero é o terror psicológico, que é o medo que mora dentro da mente, normalmente que é baseado em trauma, culpa ou alguma paranoia. E filmes incluídos como Corra, Nós, Hereditário e O Iluminado, que é um clássico de 1980. As minhas recomendações são Maligno, Fale Comigo, que ao mesmo tempo que entra no terror psicológico, tem um pouquinho também de sobrenatural, e A Substância, de 2024. Já para os adolescentes e para as crianças, Quem tem chefe sabe o que é esse terror, né, Vini? Quem já Exatamente. teve chefe um dia sabe o que é esse terror. eu recomendo Coraline e o Mundo Secreto, que também tá na minha maratona, que todo ano eu assisto, porque é um filme muito bom, muito fofo, muito sensacional. Não assisti, vou colocar na minha lista. É fofo? Tá, não é fofo. É que eu tenho eu sou meio esquisita, né? Mas é um filme muito bom, eu gosto muito. Coraline. Exatamente. E tem um livro também de Coraline. Ah, não, aí já é overdose. Aí é demais pra mim. O filme tá bom. Agora, o quarto gênero é bruxaria. Que eu não preciso muito explicar, né? O nome, por si só, já diz. Que entram filmes como Jovens Bruxas, de 1996. Que tem um remake mais novo, que também é muito bom. Da Magia à Sedução, que também tá na minha maratona de Halloween, que também é muito bom. Não puxa tanto pra questão terror, mas eu gosto muito como retrata as bruxas, porque retrata mais uma questão de empoderamento, não trata elas como vilãs ou que fazem o mal, que é uma diferença. E A Bruxa, de 2015, que esse é mais puxado pro terror mesmo. Agora, as minhas recomendações é Suspira, The Old Ways e, de novo, Assim na Terra como no Inferno, porque é muito bom. E para as crianças e adolescentes, O Mundo Sombrio de Sabrina e Abracadabra, que também tá na minha maratona, porque é sensacional. Eu assisto todo ano e tem o 1 e o 2. É legal você falar dessa questão do empoderamento, porque a estética dos filmes dessa época era a estética meio emo, né? Sim. Que era o preto, o drama e poesia. E aí veio o Abracadabra, esses filmes que trouxeram um pouquinho mais de luz pra bruxa, né? Sim. E não só a bruxa
gótica, aquela bruxa mais dark. Ou aquela com nariz torto, verruga e pele verde. Exato. O filme de terror que eu mais assisti foi João e Maria. Verdade. De bruxa? É, É muito bom. Que lá é João bom. e Maria, Caçadores de Bruxas. que isso é bom. Isso é bom. Recomendo Eu também. gosto desse filme de terror. Assim. Quinto gênero é criaturas e monstros, que aqui entram vampiros, lobisomens, zumbis ou seres híbridos. E é uma representação do outro dentro da gente. Nesse gênero, ele quer retratar isso. E os clássicos é Drácula, o lobisomem e Guerra Mundial Z. Aqui mostra bastante que o terror... No terror entra um pouco de romance, né? E aí a gente vê o lobisomem, aquele carente. A gente vê que todo mundo tem o medo da rejeição também, né? Sim. Até o lobisomem, ele tinha esse medo. E aí veio lá aqueles filmes fofinhos que eu amo lá da saga Crepúsculo, que já entra nesse gênero também, ou não? Entra. Não acho que seja tão puxado pro terror. É o terror light, né? Um terrorzinho E também pop. é aquilo, né? A gente tem que entender o que é bom e o que a gente gosta. Porque vamos ser sinceros, Crepúsculo é ruim, mas a gente gosta. É ruim? É horrível. Você jura? Péssimo. Gente, eu assisto 50 vezes aquele filme. Mas a gente gosta. É. E minhas recomendações é The Cursed, 30 Dias de Noite, O Hospedeiro e para as crianças e família é Hotel Transilvânia, Família Addams, tanto os filmes quanto o desenho. Eu não Scooby-Doo. assisti o Hospedeiro, mas me deu uma curiosidade. O que é? É alguma larva que fica na pessoa? É um parasita? É um monstro e é uma crítica policial. Assista, é muito bom. Né? Não Você vou tem- dar spoilers. Você tem um jeitinho de quem gosta de coisa pesada, né? Eu só queria uma sinopsezinha, eu não queria assistir não. Não, assiste, é muito bom. Ai. Relaxa, eu gosto dos Ai, raios assistir também. relaxa. É, assiste e relaxa. Então tá bom. Scooby-Doo e Manual de Caça aos Monstros. Para os adolescentes, para as crianças, que é muito bom. É aqueles típicos filmes pra quem tem um estômago bom e curiosidade, né? É. Um pouquinho. Eu acho que o gênero de agora é pra quem tem estômago bom, que é gore e torture, que basicamente é os filmes de terror que são focados em sangue, dor e mutilação e tortura. E aí entramos em Jogos Mortais. Ah, então eu tenho um estômago muito bom. Jogos Mortais, A Morte do Demônio, o Albergue. São inteligentes? Albergue assisti. O Albergue são clássicos desse gênero. São pilotos, são âncoras. E qual que do não, gênero. Albergue e Jogos Mortais eu assisti. Qual que é o outro? Você recomenda? A Morte do Demônio. E eu recomendo Pecadores, que é do ano passado, finalzinho do ano passado, que tem uma crítica social também dentro do filme, e Espíritos Obscuros. Nesse gênero, eu não vou recomendar nenhum filme para as crianças, porque literalmente o gênero foca em sangue, mutilação e tortura. Então já tá meio explicado por que não tem recomendação para as crianças. Tiro, porrada e bomba. Exatamente. No sétimo gênero é apocalipse, infecção e sobrevivência, que entra, de novo, zumbis, pandemias e fim de mundo. E aqui também, nesse gênero, também tá incluso Guerra Mundial Z e os outros filmes 28 Dias Depois e Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda é muito bom, é sensacional, é com Will Smith, que é um ator que eu gosto bastante. E é muito bom o filme. Mas depois da pandemia, todo mundo virou especialista em terror em confinamento, né? Verdade. E as minhas recomendações é The Silence, que é um filme, que é
que é bom. É um filme mais silencioso, então se vocês querem assistir e não Dá acordar susto? os pais de vocês, não dá susto. Não acordar os pais de vocês, ou vocês não acordarem os filhos de vocês, assistam um filme um pouquinho mais silencioso, quietinho. E A Origem, ou Front, que é uma série muito boa, que saiu a 3ª temporada e a 4ª temporada tá prevista pro comecinho do ano que vem, primeiro semestre. E eu estou muito ansiosa porque tem muitas questões em aberto que eu quero resolver logo. Só lembrando que pra você assistir A Origem ou Front, você tem que assinar o Globoplay. Não é uma série gratuita pra você assistir, né? E aí você vai acumulando assinaturas. É Netflix, Se bem que hoje em dia você tem que acumular assinaturas, senão você não assiste, né? é a Então Amazon. tem muito pra onde fugir. É. 8º gênero é as antologias e as séries, que são séries de terror. Algumas têm temporadas soltas, tipo, cada temporada conta uma história, uma lenda, uma história, tipo American Horror Story, que eu tô assistindo, eu estou na 3ª temporada, é muito boa, cada temporada conta uma lenda, uma história de terror dos Estados Unidos, né, uma história de terror americana, e o elenco é simplesmente muito bom, são atrizes e atores sensacionais. E tem A Maldição da Residência Hill, Grimm, que conta os contos de fadas e as lendas que a gente conhece como, sei lá, o do Lobo Mau, da Chapeuzinho Vermelho, só que de forma um pouquinho mais sombria e mistura também crimes policiais, porque é um policial que vai resolvendo tudo e é muito legal. E Clube da Meia-Noite, que é uma coisa mais teen, mais adolescente, mais tranquila. E eu acho que eu recomendo pros adolescentes. Você falou em Grimm, mas na verdade as histórias da Disney, esses contos de fadas, eles eram realmente o original dele, o contexto original era mais sombrio mesmo, né? Sim. É que Grimm traz também um pouco do sobrenatural, porque tem toda a questão do protagonista, tipo, ele é de uma linhagem e o termo que se usa pra linhagem dele é Grimm, entendeu? E aí ele meio que vê pessoas que meio que são de outras espécies, uma coisa assim, entendeu? E aí essas pessoas, dentro disso, ele tenta conciliar a vida dele de Grimm com a vida dele de policial, porque ele é um policial. E aí ele vai resolvendo os casos criminais e muitas vezes a maioria dos casos criminais deles tem a ver com... E ela se cruza com a vida dele de Grimm. Então é muito legal, eu gosto muito. A gente já conversou sobre isso em vida real também, né, Vinícius? Aqui já veio pessoas que falam em mundos paralelos e vidas simultâneas, né? Sim. Então deve ser mais ou menos nesse estilo. Exatamente. Eu não sei se eu acredito nessas coisas, porque eu nunca vi. Pra mim Mas é lindo saiu. na Oi? série. Pra mim é lindo na série. Entendeu? Eu acho lindo, é fascinante. O audiovisual é impecável. Agora, pro mundo real, eu pretendo manter mais os pés no chão, entendeu? Saiu esses dias no TikTok, semana passada, inclusive, saiu no TikTok também, que desceu uma mulher no avião, que era de um país que não existia na Terra, e aí ela foi presa entre aspas, foi recolhida na sala VIP lá do aeroporto, e aí ela falou, gente, eu tô em outro mundo. E aí ela sumiu, ela se desintegrou aos olhos dos policiais, vocês viram? Não sei se é fato ou se é fake, eu não fui atrás. Mas é meio nessa pegada aí. Mas diz que era real. Agora a gente tem tanta fake news, né? Que não dá pra saber o que é verdade. Com a inteligência artificial tá difícil. Então, Exatamente. E por último, não menos importante. Por último, mas não menos importante, o terror pra família, ou o Halloween Kids, que é Coraline, Noiva Cadáver, Frank Winnie, Halloween de Ruby.
Hotel Transilvânia, Manual de Caça a Monstros e muitos outros que são muito bons. E eu recomendo pra vocês assistirem em família. Eu acho Noiva Cadáver um filme bem escola, né? Porque todo mundo tem uma amiguinha na sala de aula que parece a Noiva Cadáver, não tem? Sim. A cara dele. Na minha era, a Maria Helena. E desse gênero ainda tinha a Órfã, né? Eu adoro esse filme, Sim. eu acho muito legal. Tem a Órfã. Gente, tem muitos outros filmes de terror que a gente não citou. Tem. É que eu tô olhando aqui no mesmo gênero, eu tô puxando aqui no meu arquivo os que eu gosto. São poucos os filmes de terror que me prenderam na vida. Eu assisti. E agora, no finalzinho desse episódio, agora que eu já expliquei a origem do Halloween, já falei das lendas, já expliquei os gêneros, recomendei os filmes, irei deixar a minha humilde opinião e talvez criar um pouquinho de polêmica sobre Invocação do Mal 4 e Telefone Preto 2, que eu assisti no cinema, porque lançou Invocação do Mal 4 no mês passado, e Telefone Preto esse mês eu assisti, por sinal, no dia que estreou, e eu tenho alguns pontos e algumas coisas pra falar. Pode soltar a polêmica? Pode falar, Vi? Ou você quer cortar já? Pode falar quanto tempo tem aí? 10 minutos. 10 minutos. Então vamos lá. Perfeito. Invocação do Mal 4. O último filme da franquia, e eu tenho que dizer que me decepcionou muito. Eu amo a franquia, eu amo o universo de Invocação do Mal. Só que eu achei que é um roteiro que tá seguindo a mesma receita de bolo, tá cansativo. Eu esperava o quê? Impacto. Eu esperava, sei lá, que o Ed morresse, que a Lorraine tivesse um treco e a filha dela assumisse o lugar. Eu esperava algo impactante, algo novo, algo diferente. E ficou na mesma receita de bolo, cansativa. E o filme inteiro é morno. Quando você acha que vai vir o susto, que vai esquentar, que vai chegar o ápice da coisa, o negócio esfria e fica morninho, e fica assim o filme todo. E, sendo sincera, eu esperava que, por ser o último filme da franquia, eles deixassem o impacto do demônio ter ganhado, e não ele, o Ed e a Lorraine. É o que você fala, né, do segundo, terceiro filme, eu aprendi essa palavra com você. É um roteiro preguiçoso, né? As críticas que eu vi, porque eu não assisti, é que ele é tipo um parque temático, né? Da possessão. Ele tem a fila, o susto e a lembrancinha do demônio no final. Sim. E acabou. Mas eu Foi não assisti, um filme muito corrido. Tudo parece que é jogado rápido, só pra seguir a mesma receita de bolo. Diferente dos outros filmes, que meio que a gente entra um pouquinho mais na história, porque a gente conhece um pouco mais da história da família que tá sendo perseguida pelo demônio. A gente se enquadra melhor. E nesse filme eles deixaram a família e o demônio de lado e focaram mais nos Warren e meio que desenvolver rápido a filha deles continuar usando o dom da Lorraine, porque ela herdou, e continuar o legado, que não sei o que lá, ela casando, tendo filhos. Então é um filme que, tipo, pra finalizar a franquia, eu achei que seria algo impactante, algo foda, e foi algo ruim. Eu vou falar essa palavra. Foi ruim. Por mais que muitas pessoas já achem a franquia ruim, é aquilo. Eu gosto da franquia. É uma franquia que eu tenho carinho. É um universo que eu gosto bastante. Foi um dos primeiros filmes de terror que eu sentei. É um gênero que eu gosto bastante também. Que eu sentei e falei assim: olha, eu gosto disso. Mas esse último filme foi péssimo. Foi horrível. E eu saí do cinema triste porque eu gastei meu dinheiro pra assistir essa merda. E não tá barato o cinema hoje em dia. Pois é. Agora, Telefone Preto 2. Esse eu vou ter muitos pontos pra levantar. No primeiro filme, Telefone Preto, ele termina bem fechadinho, né? Ele se finaliza, ele se conclui. O filme, ele não precisava de uma continuação. Na minha época era Fuscão Preto, né, Vini? Exatamente. Mas, graças a Deus,
E que bom que tivemos uma continuação, porque essa continuação está linda, belíssima. Ela veio mais sangrenta, mais misteriosa, mais sobrenatural, com uma ambientação maravilhosa, com efeitos simplesmente sensacionais. Mas como nem tudo é perfeito, eu tenho as minhas observações. Misericórdia. Então, vamos lá. Diretores, escutem a Duda, por favor. Quando me falaram que iria sair Telefone Preto 2, eu imaginei que o Finn, que pra quem não sabe é o nosso lindíssimo protagonista, por sinal o ator dele é realmente muito lindo, ele confrontando os traumas dele por ter sido sequestrado, entendeu? Ali quase morto, por saber que um dos melhores amigos dele morreu na mão do assassino, ele enfrentando esses traumas, enfrentando o sequestrador, só que... E não deixando o aspecto espiritual, porque no primeiro filme a gente é apresentado tanto pro lado espiritual da irmã do Finn, quanto pro lado espiritual dele, porque ele atende o telefone, ele escuta o telefone, ele fala com os meninos que já morreram. Só que o segundo filme não nos entrega isso. O segundo filme, ele deixa o protagonismo do Finn de lado, ele deixa os traumas do Finn de lado e ele foca na irmã do Finn. E não que isso seja ruim, não que eu não goste da irmã dele, só que eu acho que isso foi um tiro no pé pra construção do segundo filme. Por quê? Por que eu acho isso? O Finn, ele é o protagonista. Ele tem traumas, então seria bem mais emocionante, impactante se ele confrontasse o sequestrador e não a irmã dele. A gente vê o filme inteiro o Finn fugindo e a irmã dele enfrentando essa questão espiritual, buscando a fundo, enfrentando o sequestrador, tanto que eu senti até raiva dela algumas vezes, porque ela fala como se ela entendesse o que o filme passou, só que ela não entendeu, porque ela não ficou presa, ela não foi sequestrada, nem quase morta, e nem passou por nada que ele passou. Então, o roteiro em si, eu gostei bastante do filme. Só que eu queria que esse lado do filme ficasse mais presente. Eu esperava que nesse filme eles pegassem a questão do trauma dele, trouxessem um confronto real dele com o sequestrador e tivesse toda essa logística, mas não tivemos. E o segundo filme deixa muitos parênteses em aberto para um terceiro filme, que possivelmente teremos, porque não é explicado como é que o telefone funciona, por que eles têm essa conexão espiritual aí, maluca, e o final, sim, vai conter spoiler. E no final a gente vê que o espírito do sequestrador, ele congela no gelo. Vocês não vão assistir, vocês não gostam de terror. Ai, como ela é. Ele congela. Ele não morre. Duda, não pode contar Pode o final sim, do filme. vai ter um negócio aí de spoiler. Se a pessoa não quiser, ela que leia. Ele só congela. Ele não morre. Ele estando congelado, um espírito congelado dá mais tempo pra quê? Pra pensar, pra planejar, pra semear mais ódio. Entendeu? E pra ele voltar. E deixou muitos outros pontos em aberto, mas como eu acredito que o tempo esteja acabando, eu vou só deixar minhas últimas palavras. A continuação, que eu já li e dei uma pesquisada, que aparentemente o diretor falou que tem ideia de fazer um terceiro filme contando o passado do vilão e o que aconteceu para ele chegar até aqui. Eu acho que esse terceiro filme tem que ser muito bem amarrado e talvez fazer uma franquia mesmo com 4 filmes para explicar tudo bonitinho. Mas se nesse terceiro filme eles fizessem tipo flashbacks do que é o presente agora com o Finn e o passado do vilão e trouxessem esse equilíbrio e trabalhassem bem o Finn, entendeu? As questões dos traumas dele e o lado espiritual, porque eu tenho muita fé
E eu acho real que talvez o filme tenha o lado espiritual dele até um pouco mais forte e mais acentuado do que a irmã dele, e ele só não deixa isso florescer por causa do trauma dele, tanto do sequestro quanto da morte da mãe dele. Então, por ele ser traumatizado, ele tem esse bloqueio. E eu quero muito que, se fizerem um terceiro filme, eles saibam escrever muito bem e amarrar tudo muito bem pra dar tudo certo. Perfeito, perfeito. Hoje a Maria Eduarda trouxe aí o Halloween, trouxe a história do Halloween, lendas, filmes, terrores. Aí, bom, eu fiquei bem calado aqui porque eu sou sincero, falando, não gosto de filme de terror. Eu acho uma perca de tempo quem assiste filme de terror. Não tenho nada contra, cada um tem seu gosto, né? Mas eu não assisto, então por isso que eu fiquei caladinho aqui, só ouvindo ela falar. Mas admiro quem gosta de filme de terror, eu não gosto. Tá bom, gente? Por isso que eu tava aqui caladinho. A Andréa Brunelli também tava aí, gosta de alguns filmes e assistir. A Duda é fã. Falando que estreou agora também o It, né? Estreou dia 26 de outubro. E para quem gosta de terror, pra mim era o que eu tinha mais medo na infância era palhaço, né? E tem muita gente que tem medo de palhaço também, acho que até é uma doença isso, né? Sim, então aí quem gosta tem de fobia. Fobia de palhaço. Quem tem fobia de palhaço aí? Não assiste. Mais palhaço, menos paz pra vocês. E fazer um apelo também, agora na época do Halloween, pro nosso prefeito, Lucas Sanches, aqui de Guarulhos. Lucas, em comemoração ao Halloween, projeto lei IPTU 0 para casas mal assombradas. Exatamente. Então, gente, eu quero agradecer a todos aí. Parabéns para quem gosta de filme de terror. Eu não gosto, não adianta. Por isso que eu fiquei quietinho aqui. Mas lembrando também que eu peço que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se você gosta de filme de terror ou não também, deixe os comentários aí. A gente comenta no próximo episódio. Tá bom, gente? E se inscreva no nosso canal aí, que é de graça. Tá? E eu quero mandar um abraço para todos. E amanhã, às 20 horas, vai ter o episódio da Ana Silvia falando sobre comunicação e liderança aí, tá bom, gente? Vai ser ao vivo amanhã a partir das 20 horas, especialmente a partir das 20 horas, amanhã é quarta-feira, tá bom, gente? Eu agradeço a todos, agradeço a Duda, muito obrigado, Duda. De nada, Vini, e lembrem-se, se o telefone tocar, é melhor não atender. Exatamente, manda um WhatsApp. E a Andréa Brunelli, eu agradeço também pela sua presença aqui e tá nos ajudando aqui. Obrigada, boa noite a todos. E se ouvir um barulho em casa, finge que é só vento e tá tudo certo. Exatamente. Eu quero agradecer o André também ali, que deve estar cansadão, trabalhou o dia todo hoje, amanhã levanta cedo novamente. E estamos aí. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos aí, um beijo no coração de todos aí. E lembre-se, se inscreva no nosso canal, é de graça. Tá bom? Um beijo no coração, até amanhã, se Deus permitir. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.